E para aqueles que ainda não sabem o que é terapia do bem é nada mais que expressa o termo objetivo social da medicina chinesa. E eu vou falar para vocês em si um pouco dessa coisa da evolução e harmonia da mente, enfocando a questão do inconsciente na brincadeira. Tá? Porque se nós estamos nos especializando na terapia do bem, a trabalhar o psiquismo das pessoas, então nós temos que nos conhecer bem. Então, para se conhecer o futuro, você tem que conhecer o passado. E eu vou começar com vocês falando de uma coisa chamada astrocronologia. É um nome bonito para expressar o estudo das eras astrológicas. Porque, segundo a astrologia, nós temos 12 eras, uma para cada signo, com aproximadamente 2.150 anos cada. E cada uma dessas eras tem uma função no desenvolvimento da mente do ser humano. Para vocês terem uma ideia, dizem que na Era de Leão, que aconteceu há 10 mil anos de Cristo, se a gente se reportar há 10 mil anos antes de Cristo, o ser humano vivia na Era Neolítica, era um ser nômade, vivia para caçar, pescar, não tinha local, não tinha moradia própria, vivia igual bicho. E nós estávamos no fim da glaciação. E curiosamente, se a gente parar para pensar no grau de desenvolvimento humano nesse período, Platão fazia referência a uma civilização avançada que se dizimou nesse período, Atlântida. Uma grande contradição, fica aquela questão, né? Mito ou realidade? Bom, e o ser humano foi evoluindo. Dizem que na era de Câncer foi quando nós conseguimos, o ser humano conseguiu começar a se perceber com sentimentos diferentes dos outros animais. Em termos de evolução da mente do ser humano, de repente ele começou a perceber que ele tinha sentimentos diferentes, mais refinados que os demais animais. Foi despertando, digamos assim. E na era de Gêmeos, foi quando, mais ou menos aqui em 4.300, entre 6.000 até 4.300 a.C., ele desenvolveu melhor o raciocínio, o pensamento, tanto que a escrita surgiu nesse período. Surgiu a escrita, a mineralogia. E através do pensamento, ele, na era de Touro, começou a descobrir que ele podia ter as coisas. O taurino, por natureza, dizem os astrólogos, que é um ser, uma pessoa muito materialista. Ela precisa ter as coisas. Se ela não tiver, ela fica incomodada. O taurino sem dinheiro dizem que é uma desgraça. Ele fica desesperado quando ele está sem dinheiro, sem posse, sem uma coisa para ele se pegar. Eu casei com uma taurina. Conheço bem. Bom, mas não há nada contra, né? Eu adoro essa meu. Quando é umas cabeçadas. Então, nessa era de Touro, o ser humano desenvolveu a questão. Ele descobriu que ele podia ter casa, ele podia ter mulher, ele podia ter propriedade. E foi se desenvolvendo mais socialmente, chegando na era de Áries. E já que eu posso ter aqui, ele descobriu que ele podia ser. Foi a era mais egóica da humanidade. Se a gente analisar bem na história universal, a gente confronta e verifica que isso tem. Como era que o ser humano, já que ele sabia que ele podia ter o do outro. Começou a... Porque nós não tínhamos princípios éticos e morais muito desenvolvidos. Então era a lei do mais forte. Então foi quando o ser humano realmente teve as conquistas de outros territórios e assim foi evoluindo. Essa foi a era
diários. Na era de peixes, foi quando o ser humano começou a desenvolver ética e moral com base na espiritualidade. Somente na era de peixes é que o ser humano começou a conjugar e imaginar, sentir a necessidade de crer em uma força maior, com maior intensidade. E dizem que agora, em 2146, no ano 2146, nós vamos entrar oficialmente na era de Aquários, que é considerado como a era do conhecimento. Porque quando o ser humano souber a verdade, basta. Em resumo, vejam como o ser humano foi evoluindo ao longo das eras, primeiro sentindo, depois pensando, depois descobrindo o que ele podia ter, depois desenvolvendo um senso de eu sou, de individualidade. Aqui desenvolvendo um senso de ética e moral segundo conceitos de espiritualidade. E finalmente descobrindo o caminho. Dizem que na era de Aquários, e deve ser lá pelo 3000, né, todas as religiões vão desaparecer, porque qualquer religião que você sabe quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Então, digamos que o ser humano não é de hoje que procura o que é a verdade. Tem uma velha historinha que fala o seguinte, que Deus, quando expulsou Adão e Eva do paraíso, preocupado em não ter instruído a eles a diferenciar o que é verdade da mentira, mandou 2 arcanjos construir um espelho na altura deles, com um recado: caros Adão e Eva, quando vocês tiverem dúvida sobre o que é verdade, olhem-se nesse espelho, a verdade vai se mostrar para vocês. Só que o demônio passou a ripa neles e o espelho estilhaçou-se em milhares de pedaços. E por conta disso, que você ainda vê hoje pessoas com um único pedaço do espelho falando: oh, eu tenho a verdade. Por isso que é bom encontros como esse, para que a gente veja a verdade de cada um que se mostra aqui, para a gente juntar um pouquinho mais e ver um pouco mais longe. Em resumo, o que a gente quer dizer é que no início do tempo, os governos eram teocráticos. A verdade vinha de Deus. Só Deus tinha a verdade para a humanidade. O homem não ousava falar. Opa, Deus falou, é Ele que está com a verdade. Isso foi caminhando até que, de repente, no ano 400 a.C., chegou a chegar nos gregos, liderados principalmente por Sócrates, que argumentou que o homem, através da razão, podia chegar na verdade também. Isso foi uma revolução. Isso foi uma bomba que se explodiu, porque até então a verdade vinha de Deus. Aí chegam lá os malucos gregos e falam: olha, não, nós, através da razão, podemos chegar na verdade também. Tanto que Sócrates morreu tomando um cicuta, de tanto que ele... Mas ele deixou discípulos. E a coisa foi prosseguindo. Foi prosseguindo, e a voz da razão foi tamanha que demorou 1.600 anos para interferir na igreja, nos dogmas da Igreja Católica. Tanto que Tomás de Aquino, neste período, reformou a Igreja Católica, atribuindo à razão a capacidade mais importante da nossa alma. Mas, ao mesmo tempo, com a Igreja Católica instituindo a Inquisição, como caça às bruxas, porque gradativamente a razão foi crescendo e começando a questionar os dogmas da Igreja, e isso aí ia criar problemas. E a Inquisição durou aproximadamente 600 anos, até que teve uma hora que não teve mais jeito, quando Copérnico chegou e começou a divulgar. Porque a Igreja Católica se construiu em cima de um castelo de cartas, e o dogma que derrubou todo esse castelo de cartas foi que o dogma principal é que o planeta Terra era o centro do universo. Que no planeta nós somos o centro do universo. E quando Copérnico chegou a falar:
O planeta Terra nada mais é do que um dos únicos planetas que giram ao redor do sistema solar. Aí ferrou. Então desmoralizou-se a igreja começou a perder mais força, e por conta disso, a ciência começou a se desenvolver, a ciência cartesiana, newtoniana se desenvolveu. Em 1900, começou a ideia de uma física quântica e de uma psicologia moderna. Em resumo, a gente quer dizer o seguinte, que até antes de Cristo, a ideia de muitos deuses como a dona da verdade predominava. Depois de Cristo, instituiu-se o Deus único. Depois a ciência começou a caminhar paralela, porque a partir do momento que a ciência ganhou força, os políticos chegaram para a igreja e falaram o seguinte: vocês ficam governando o céu, que a gente fica governando a terra e tudo bem. Foi uma necessária separação. E agora nós estamos entrando na era da física quântica e da união dos conhecimentos orientais e ocidentais. Curiosidade. Hoje, se nascesse hoje uma criança pré-histórica, neolítica, ela demoraria 10 mil anos para desenvolver o cognitivo dela na velocidade que uma criança normalmente atinge em 18 anos. Tá? Vocês verem como o ser humano foi evoluindo e ainda estamos em processo de evolução. Em resumo, quero dizer o seguinte, que tudo começou a mudar através desses filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles, que reformaram a igreja e depois, através dos pais da ciência moderna, com Descartes, Newton. Aqui eu coloquei o Rousseau, mas no sentido que ele foi um grande precursor da educação moderna, que é através da Revolução Francesa, ele reformou toda a educação, que antes era uma educação jesuíta. Ele reformou, porque até então se fazia educação jesuíta, que considerava a criança como um adulto miniatura. Se vocês pesquisarem como que era escola de padre antigamente, vocês verem que é uma modelo não. Então o Rousseau mudou todo esse contexto de educação e o ser humano começou a se desenvolver fortemente embasado nos princípios de Descartes e Newton. O Newton é a ciência materialista, pau, pedra, pedra. A física quântica só apareceu 200 anos depois. Então vamos ver, olha só o fruto dos 300 anos da cultura cartesiana que nós temos. Depois aqui é Dubai, olha, a gente vê nas cidades por cima, os aeroportos, a industrialização. Essa visão cartesiana limitada do ser humano criou muito progresso, mas criou efeitos colaterais. Porque o ser humano hoje busca cada vez mais a busca da verdade através da ciência. Antigamente, você chegava numa cidadezinha pequena, o prédio mais alto da cidade era a torre da igreja. Hoje já não é mais. Fazendo alusão que no inconsciente coletivo da sociedade, a igreja perdeu sua força. Hoje se acredita mais na ciência. Então hoje nós temos os médicos, nós temos a ciência, temos psicologia e outras coisas mais. Então as pessoas estão cada vez mais fugindo, né? Estão querendo buscar suas próprias verdades. Bom, a questão é, qual é o problema? O Einstein mesmo já previa. Eu temo o dia em que a tecnologia ultrapasse a nossa interação humana e o mundo terá uma geração de idiotas. Ora, acontece que a nossa mente tem um processo evolutivo e nós precisamos de um tempo de maturação das ideias. Vamos pensar como era antigamente. Vamos reportar lá para, por exemplo, 1930. Eu, por exemplo, tive uma infância maravilhosa nesse aspecto, em 1955. Eu, até os 7 anos, eu cresci no berço da família. Só convivia mais com meu pai, minha mãe, meus tios, meus avós.
primos, primas, a gente quase não saía para a rua. A gente começou a se socializar mais somente quando entrou na fase de escola. E aquela choradeira desgraçada para ir na escola, primeiro ano de grupo, tinha que sair da casa para ir lá, ficar longe da família. Aí a gente começava a socializar dos 7 aos 14 anos, não tinha Rede Globo, não tinha rádio, não tinha poluição visual, a gente vivia, não tinha estímulos externos. Então a nossa mente tinha condições de amadurecer devagarinho. Aí chega aos 14 anos, quando começa a questão da descoberta da sexualidade, então aqui a gente busca o parceiro ou a parceira ideal que pode ser escolhido para viver o resto da vida. Aos 21 anos você consegue, a seu tempo, descobrir qual que é a sua profissão, e aí se alicerçando nessa profissão, você adquirir o sucesso profissional, e aos 35, 42 você começa a ver um declínio. A gente fala que é a fase material da vida da gente e que é a fase espiritual. E se nós crescemos em harmonia no seu tempo de vida, a gente tem grande chance de chegar lá numa velhice tranquila. E o que nós estamos vendo hoje, se a gente analisar bem, é que, comparativamente, que em 1930 as famílias envelheciam juntas na lavoura. Com o desenvolvimento industrial, ampliou-se o êxito rural. Posteriormente, houve migrações para estados mais desenvolvidos. Atualmente, comum haver migração para outros países, né? E é por conta disso que hoje mais e mais os filhos são educados em creches e seus pais envelhecem em asilos. Curiosidade. Dentro desse contexto da mente humana, isso é uma pesquisa psicológica seríssima, levantada pelo Dr. Zonde. 60% das pessoas não desejam ser nem ter nada. São pessoas que se adaptam, são pessoas passivas. Se elas têm um empreguinho para dar para comer, tá bom. E 25% das pessoas desejam ser algo sem conseguir concretizar. Elas têm um anseio de querer fazer algo, mas elas não... mas não vai dar certo. Isso é muito importante, a título da gente observar, inclusive, que muitos dos nossos pacientes que nos procuram, porque aqui a gente fala que são pessoas que vivem numa zona de conforto, são pessoas que estão lá. Quando você tira ela da zona de conforto, ela entra em crise, a hora que ela resolve a crise, ela entra na zona de conforto e some. Por isso que tem muitos pacientes que ele chega no consultório em crise, você tem ferramentas para trabalhar o inconsciente de maneira e fundo no tratamento dele. E aí, de repente, ele sai da crise e ele some no consultório. Ele estava lá só. Ele entrou na zona de conforto. E por vezes a gente fica imaginando que se não é, às vezes não é interessante pegar e já fazer um TRC direto do cara. Se o cara te deu a oportunidade, você já pega e já faz o rapa, né? Limpo terreno. Já dá um rapa. Bom, você não sabe quando que ele vai voltar, né? Hoje, as pessoas estão sendo forçadas a sair da zona de conforto, gente. Terapeuticamente, inclusive, nós temos que estar cada vez mais preparados para atuar no psiquismo das pessoas. Porque antigamente eram poucas as pessoas que procuravam ajuda de psicólogo. Hoje está acelerando, porque as pessoas estão saindo da zona de conforto. A gente não pode esquecer que, segundo a estatística, nós temos aí daqui 10, 20 anos, a depressão vai ser a doença do planeta. A depressão vai ser a doença do planeta. O que é depressão? Depressão é uma coisa horrível, a pessoa ela não tendo saída, ela vai se acuando, se você não conseguir ajudar nesse sentido, ela realmente vai ter muito problema mental mesmo. Então nós temos que terapeuticamente estar muito bem preparados para atuar no psiquismo, que vai ser o que acontece. Não existe remédio para a infelicidade, como disse o... Né? Deu um branco agora aqui, né? O Márcio falou aqui, aquela caixinha de comprimido mágico, né? Não existe.
A pessoa tem que olhar para dentro dela e, opa, deixa eu mudar. É isso que a gente fala aqui hoje, as pessoas vão ter que sair da zona de conforto e falar, opa, deixa eu ver onde que eu tenho que mudar. Nós estamos passando por um processo por área de aquários, que era do conhecimento, a natureza por si força isso. Eu não fico esperando nada de político. Político nunca vai fazer nada. A gente sempre sabe o seguinte, que vai haver uma revolução natural no planeta. Não sei por que não aconteceu ainda. E outra coisa, essas pessoas que ficam na zona de conforto, que são 60% delas, que a gente vê que são esse pessoal de black, que eles saem quebrando tudo, porque as pessoas que conseguem conforto, elas exprimem a revolta, elas querem quebrar, elas não, sabe, elas agem irracionalmente. É isso que está acontecendo muito hoje. E os 7 objetivos da terapia do bem primeiro, estudar 3 mestres da psicologia ocidental. Freud. Nosso objetivo na terapia do bem não é especializar vocês nisso aí, mas tem conceitos básicos que valem a pena a gente... Porque a nossa ferramenta mágica chama-se cristais radiônicos. Mas nada impede de a gente conhecer como que esses caras, esses mestres, mapearam para a gente como o nosso pensamento funciona. E o Freud praticamente foi quem começou toda a história, que é o pai da psicologia moderna. Depois veio o Jung, complementando todo o trabalho dele, no sentido de expandir a questão dos arquétipos. E o Zondi encontrou um lapso que faltava no trabalho dos dois, criando o contexto do inconsciente familiar. Foi onde eu consegui me especializar bem. Não que eu seja um especialista, né? Mas eu estudei, onde eu estudei mais foi na psicologia zondiana. O próximo trabalho que eu pretendo escrever para vocês, e já estou me sentindo mais forte para isso, diz respeito a essa coisa do inconsciente familiar que o Zondi marcou para a gente. Nós temos que compreender que a vida é a maior das escolas. E que uma criança, quando nasce, primeiro ela tem um contato com a vida. E se esse contato que ele teve com a vida foi um contato amoroso, houve um amor de família, e deu-se um tempo para que aquela semente germinasse no fluxo, ela vai ter um contato com um companheiro saudável. Ou pelo menos chance de ter um contato saudável com seu companheiro. E vai também começar a desenvolver sensos de ética e moral bem desenvolvidos. E conseguir escolher o seu caminho cada vez melhor. E o nosso objetivo como terapeutas é ensinar aos nossos pacientes, ou mostrar para o paciente que ele pode fazer escolhas melhores. O terceiro item que ele tem que se preocupar na terapia do bem é estudar a filosofia oriental. Nosso objetivo é unir Ocidente e Oriente na compreensão do psiquismo. E a vida acontece da união do Yin e Yang. Então, como eu disse para vocês, nós temos que associar a psicologia ocidental na oriental. Nós temos que lembrar que a nossa mente e sistema nervoso central está envolta num sistema energético, está envolta nos meridianos. E nós recebemos dos nossos pais, dos nossos ancestrais, um Shen que vai ter que se manifestar psicoenergeticamente falando. O quinto é aprender a humanizar as emoções negativas via os cristais radiônicos, porque nós temos no nosso cérebro o hemisfério direito e o esquerdo, e o direito é criativo e o esquerdo racional. E esses hemisférios fazem parte do nosso conhecimento cognitivo, coisa que a gente vai associando, a gente vai aprendendo ao longo da vida.
E temos também um cérebro límbico, que é o berço das nossas emoções primárias. Uma criança, quando nasce, ela só sabe se manifestar através do choro, do grito, do canto, do riso. Ela começa a se manifestar assim. Tanto que você pega uma criança que grita muito, pode ter certeza que ela é uma pessoa que vai ser uma pessoa muito irritada se ela não conseguir controlar isso. Uma criança que é muito triste, pode ter certeza que ela vai desenvolver algo nesse sentido. É o sistema límbico se envolvendo. Então, a gente tem o objetivo do desenvolvimento cognitivo da pessoa, porque o nosso cérebro é igual uma flor. As pétalas da flor é o cognitivo, ele tem que se desenvolver. Para quê? Para filtrar, para ressignificar essas emoções primitivas, primárias, que podem aflorar em qualquer um de nós. Então, o equilíbrio límbico-cognitivo é que nos faz humanizar os sentimentos negativos. Tanto que as técnicas dos cristais satélites são isso. A técnica que a gente ensina para o pessoal no módulo 1 é justamente para pegar, fazer com que ele, né? Porque a pessoa está com uma angústia, está com... De onde vem isso? Vem do sistema límbico, porque nós somos, em tese, nós somos seres emocionais. O que nos move são as emoções. Embora cognitivamente você saiba que você não há razão de você ter medo do escuro, quando apaga-se a luz, a criança fica apavorada. De onde vem isso? Do sistema límbico. O sistema límbico, quando ele vem com força, ele dá um apagão no sistema cognitivo e a pessoa perde o racional. Por isso que a pessoa, depois de um tempo, a pessoa tem uma reação, ela fala, pois, eu não devia ter feito isso. Eu não controlo. E se a pessoa tem consciência disso, isso que é legal. Quando as pessoas nos procuram, olha, tem uma raiva, ela está cognitivamente segurando, mas não consigo, me ajuda aqui, você quer se livrar aquela? O que você fez? O que você fez? Está na raiva. Que raiva. Entende? É por aí que a gente trabalha. Então, a questão do Shen é justamente essa questão de você liberar, fazer com que haja essa interação, equilíbrio límbico, cognitivo, porque a nossa função como seres humanos é, com o tempo, pegar a nossa mente e ir evoluindo, como o Márcio citou no final da palestra dele, transformando a nossa mente num jardim. Porque o tempo todo, essas coisas primitivas, elas afloram. E o Zondi mapeou para a gente umas coisas muito bonitas que eu pretendo mostrar para vocês com o tempo, para que vocês entendam que nós temos esses impulsos. Agora, para você trabalhar isso, você tem que sair da zona do conforto. Você tem que entrar no processo criativo. Você fala, até quando, até onde eu quero melhorar? Até onde eu posso melhorar? Até onde o paciente pode melhorar? Embora nós tenhamos ferramentas para evoluir o paciente, mas nós também temos que respeitar a velocidade de cada um. Tem paciente que fala, tá bom, então deixa ele seguir o caminho dele. O importante é ele conhecer o caminho. Quando ele tiver uma outra dor de barriga, ele procura. E nós temos que saber, no item 6, que o segredo está no coração. Como a gente comentou, se você estiver, se perdeu o coração, aí a pessoa, raiva, medo, choro, preocupação, são coisas límbicas. O sistema límbico se manifesta pelos 5 elementos. Ok? No item 7, aprender a educar a mente do paciente.
para educar a mente do paciente, você tem que começar primeiro a educar a sua. E a gente está utilizando a hipnose nesse sentido. Por que a gente usa a hipnose? A hipnose nada mais é que uma técnica de relaxamento, um relaxamento um pouco mais profundo. Quando se fala em hipnose, alguns falam, vou ficar sem controle. Não é nada disso. Eu trabalhei com hipnose praticamente dos 20 aos 22 anos, sem saber que estava trabalhando com hipnose, que eu me envolvi lá com o curso do Zé Silva de controle mental. Nossa senhora, 2 anos trabalhando só com isso toda semana, com grupos de estudo. E na Ordem Rosa Cruz, nos estudos de tempo, o que se fazia lá? Quando eu paro para pensar, eu falei, caramba, então a gente entrava em transe hipnótico lá em Pumba, né? Fazer todo um trabalho de educação dura. Porque você tem que educar a mente cognitiva da pessoa para que essa mente cognitiva consiga controlar esses impulsos límbicos que vêm aqui. Agora a pessoa tem que despertar para isso. Quantas pessoas na realidade estão despertando para isso? Está havendo na sociedade, está havendo na natureza, a natureza está impondo na sociedade um ritmo cada vez mais acelerado de despertar. Como dizem, vai haver uma separação do joio e do trigo. Olha, vocês têm que caminhar. As pessoas estão numa zona de conforto danado, que se a gente parar para pensar, olha só como está o problema do aquecimento global. Todo mundo sabe do aquecimento global objetivamente falando. Mas ninguém babava o assunto. Saber não significa ter consciência do processo. Quantos de nós comemos carne, eu mesmo como carne, e sei que isso aí não é a solução. Né? Uma vez se levantaram uma pesquisa aí que se 30% das pessoas, se as pessoas começarem a consumir 30% mais de verdura, acabaria o problema de desemprego do planeta. Só. Porque a lavoura familiar é uma coisa que gera produtos. Né? Hoje, em resumo, deixa eu falar para vocês rapidamente como aqui a gente utiliza, a gente pretende utilizar a terapia do bem em cima disso, porque isso tem relação com o programa que contém os cristais radiônicos. O primeiro está relacionado ao exercício da água. Tanto que eu convidei o Edson para falar da água, devido à importância disso. Eu ensino para vocês nas minhas aulas, sempre, olha, sempre que você estiver com o paciente, você tem que pegar e pedir para o paciente, deixa sair. Porque na medicina chinesa nós somos árvores. A energia entra pelos braços, desce lá para as pernas, tem uma energia que sobe para os pés e sai lá para os braços. Então, continuamente, nós temos que ter essa circulação de energia pelo nosso corpo, pela árvore, para que você esteja bem. A partir do momento que você pega um paciente, faz ele entrar em transe hipnótico. E aí é importante uma coisa, se você não curtir, se você não interiorizar a importância da árvore em você, não tem como você passar isso para o paciente, não. Porque no transe hipnótico, a questão do rapport, ele é tão ampliada que o paciente sente, o paciente está em transe, ele sente se você está querendo passar para ele uma coisa que você gosta. E como é que você pode chegar para uma criança que você que ela coma fígado, por exemplo, se você detesta fígado, você fala, come fígado que é bom. Olha, transformar-se numa árvore. E aí, como é que é? Porque existe a questão do sentimento do bem. A partir do momento que você coloca uma pessoa em transe hipnótico, isso é legal, porque eu já peguei, eu nunca me esqueço de uma primeira vez que eu fiz isso com uma criança de 10 anos. Ela chegou lá no meu consultório, reclamando do pai, reclamando da mãe, que a mãe é muito brava, que a mãe é separada. E ele lá, eu adoro as crianças estão tendo um desenvolvimento muito grande, mas ao mesmo tempo estão sofrendo, estão ficando imperativas por conta disso. Aí comecei a conversar, concentra na sua mão, está esquentando, está esquentando, vamos brincar um pouquinho mais, vamos, abre para o braço. Nossa,
Está amortecendo. Nossa, amorteceu tudo. Agora o outro braço, já foi. Vamos brincar de árvore? Vamos. Você gosta de árvore? Eu gosto. Então imagina que você tem uma árvore. Pronto. Eu passando o que eu sei, o que eu gosto, o que eu percebo da árvore é diferente. Agora se você fala, olha, é igual, imagina alguém, eu pegar alguém, falar, alguém que não sabe nada de matemática, por exemplo, pegar uma professora de biologia para dar uma aula de matemática. Ferrou. Você tem que se envolver com o processo. Eu sei que depois que eu fiz ela perceber como é que funcionavam as ideias dela, como que era a árvore, circula energia no corpo dela, e aí pensa no seu problema, nossa, que gostoso. Incomoda, não? Acabou o problema do garoto. Tanto que a avó depois confidenciou para mim que um belo dia falou, eu vou te contar um negócio que a minha filha falou do garoto lá. Um belo dia a mãe estava dando uma bronca dele, reclamando, xingando o moleque. Ele falou, mãe, dá licença que eu vou sair. Saiu uma reação diferente, subiu lá para o quarto. O que será que esse moleque foi fazer? Foi lá atrás, ele lá deitado na cama dele, como respeitado, deitou ali. Passaram uns 20 minutos, desce o moleque. Mais relaxado e tal. O que você foi fazer lá no seu quarto? Fui visitar a minha árvore. Mãe, você precisa conhecer a sua árvore, viu? Entende? Então as crianças aprendem muito rápido algo que já está nelas. É só você... A gente não inventou essa coisa da energia que circula pelas mediações. Os chineses já falam isso para a gente há milhares de anos. Então é importante, quando você pega uma paciente e põe ele em transe hipnótico, ensina para ele sobre a importância da árvore dele, ele valoriza mais do que você simplesmente falar. O outro item está relacionado ao exercício do sorriso interno. Que também, quando você faz esse exercício do sorriso interno com o paciente em transe hipnótico, nossa senhora, aí ele valoriza tremendamente tudo isso aí. Eu cansei, eu fiquei 3 anos praticando essas técnicas individualmente, em grupos, em Mogi das Cruzes, ensinando o pessoal, e a gente via, praticou? Ah, não, praticou? Ah, não, batendo que o cara pratica. Mas se você faz o exercício do sorriso interno, qual é a função do exercício do sorriso interno? Eu nunca me esqueço da minha instrutora que falou o seguinte, que os mestres taoístas falam que se você fizer o exercício do sorriso interno 3 vezes por dia, durante 6 meses, você começa a resolver os problemas a nível de vidas passadas. Sorriso interior 3 vezes por dia. Tem que ter muita disciplina. Porque quando você começa a sorrir, porque você cognitivamente, você pega lá, você se concentra e tal, olha para o fígado, pensa nas raivas, cognitivamente você começa, entende? Você vai trabalhando essa parte cognitiva, essa parte límbica. O objetivo do sorriso interno é trabalhar cada vez mais a parte límbica da gente. E ao mesmo tempo, se educar a ver as coisas com positividade, com alegria, com ver no outro as coisas boas. Quando você vê alguma coisa ruim, você não entra nessa esfera. Você fala, não, isso não é minha frequência. Então, existe o sorriso interno é para isso, para vocês se policiarem nesse sentido. E existe o que a gente chama da meditação do Baguá. Essa é o fechamento da história. O Baguá contém os princípios éticos da natureza. E eu vou propor uma brincadeirinha com vocês. Fechem os olhos. Fechem os olhos. Imaginem-se que vocês estão olhando na frente de vocês, tem um norte geográfico. E no norte geográfico
Aliás, antes disso, percebam-se enraizados na terra, que nos seus pés tem um baguá girando, envolvendo vocês entre a energia do céu e da terra. E à sua frente tem o norte, com o trigrama do céu, que é o Yang, Yang, Yang. E esse trigrama do céu nos remete a lembrar que existe uma força maior no universo que deve governar a nossa vida. Fixe esse trigrama do céu na sua frente. Yang, Yang, Yang. E nas suas costas existe o trigrama terra. Yin, Yin, Yin. E o trigrama terra tem uma lição muito importante para a gente. A terra é a mãe de tudo. É onde tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Se a gente planta milho, a gente colhe milho. Se a gente planta amor, a gente colhe amor. Se a gente planta discórdia, a gente colhe discórdia. O trigrama terra é para nos lembrar que continuamente nós temos que aprender a plantar coisas positivas, coisas boas. Ao leste, agora, ao leste de vocês está o trigrama água. Yin, Yang, Yin. O trigrama água, o elemento água, representa a fluidez, a adaptabilidade. Para nos lembrar que nós temos que ser flexíveis, nós temos que nos adaptar, que a solução sempre existe, a água sempre encontra a solução. E reflita agora a quanto você está sendo flexível na sua vida. E fixe esse trigrama da água ao seu leste. E no oeste, agora, pensa no trigrama fogo, que é o Yang, Yin, Yang, que representa o seu brilho interno, a sua chama interior, aquilo que você é. E pergunte para você mesmo, até que ponto você está pensando em você e trabalhando essa chama interior que está aí dentro de você para dirigir seu caminho. E fixe esse trigrama do fogo ao seu lado. A nordeste você tem o trigrama do vento, que é a Yin, Yang e Yang. E essa força da natureza, o vento, ela existe para nos lembrar da suavidade. Que a suavidade, por vezes, tem uma força indescritível. O vento, ele é um dos maiores escultores da natureza. Ele faz obras magníficas ao longo das eras. O vento entra aqui agora na sala, passa por você, refresca o seu corpo, fez o trabalho e você nem percebeu. Lembre-se sempre da suavidade na sua vida. Por vezes é importante agir com suavidade. A noroeste, nós temos o trigrama lago, que é o Yang, Yang, Yin, para nos lembrar da importância da alegria. A alegria é uma força mágica. Até que ponto você se propõe na sua vida momentos de alegria? Lembre-se sempre dela na sua vida. A sudoeste, nós temos o trigrama do trovão. Coloque o trigrama do trovão aí, a sudoeste de você,
que é o Yang, Yin, Yin. O trovão surge na natureza para nos incitar, para nos mover. Até que ponto você se incita a fazer aquilo que você se propõe? Até que ponto você está aí deixando de fazer o que você tem que fazer? Esse programa é bom para a gente pensar nisso. Lembre-se sempre dele. E finalmente, a sudeste nós temos o trígono da montanha. Montanha nos lembra de reflexão, é para nos lembrar de todo momento, refletir a vida como um todo. Até que ponto você pensa na vida como um todo? Reflita sobre isso. E essa é a razão dos 8 trigramas. E essa tempo pode abrir os olhos, sentindo-se bem. Porque esse é o objetivo da meditação do Bhagavad. Que é esse o objetivo do programa dos cristais radiantes. Quando você põe um cristalzinho radiante em um ponto qualquer, ele vai disparar naquele ponto o significado disso tudo. Porque o objetivo da vida é evoluir a consciência. As pessoas têm que sair, fazer com que o Shen se manifeste cada vez mais, com que o sistema límbico fique cada vez mais. É como o cérebro é como se fosse um diamante que se vai moldando pelo cognitivo. Então, cada vez que você utiliza-se desses princípios milenares da medicina chinesa, com o exercício da África, você abre a sua mente para essa psicoenergia dos 12 meridianos, da importância do sorriso interno como elementos de filtrar o sistema límbico, e na meditação do Bhagavad, para pensar no todo. Então nós conseguimos educar a mente das pessoas de uma maneira interessante. Esse que é o nosso objetivo. E aí vem a questão da musicoterapia oriental. Isso que foi uma paulada quando a gente começou a pesquisar a música, graças ao Toshei, porque você pode estimular o rim pela nota Si, o baixo pela nota Mi, o Ré pelo fígado pelo Ré, o pulmão pela nota Fá. E por que a nota Sol recebeu exatamente esse nome, Sol, do coração do Shen? Eu estava brincando com todos, falando que toda música possível deveria ter a nota Sol. Ter Shen. Porque tudo tem que ter Shen. Você pega uma música que não tem nota Sol, tem encrenca, é a nota de música, uma música que eleva a pessoa. Então é isso. Tá? Então a gente fala aqui nos módulos da terapia do bem. O módulo 1 e 2 e 3 são para justamente, o módulo 1 e 2 nos preparam bem para trabalhar o passado do paciente. E o módulo 3 também trabalha o passado, mas é construir o futuro. Ou seja, educar a mente da pessoa para que ela, pelo menos para aqueles que nos permitem fazer isso. Nem todos vão querer se submeter a um trabalho desse. Porque tem que respeitar o tempo de cada um. Embora você tenha, às vezes, você esteja no nível superior, você está lá na faculdade, já tem doutorado, você pega uma pessoa lá do colegial e quer puxar ela para o doutorado? Não. Tem que dar um tempo para ela. Você puxa um pouquinho, tem que mostrar o caminho para ela. Você puxa um pouquinho, ó, puxa outro pouquinho, dá um tempo para ela.
Eu sei que a gente está com poderes muito grandes para observar nos cristais, mas a gente às vezes tem um pouco de impaciência querendo fazer mágica. E volto a repetir, a gente só consegue ajudar realmente quem nos procura. E se nós fizermos bem o trabalho para aqueles que nos procuraram, está de bom tamanho. Porque daí ele entra na zona de conforto dele e continua o caminho dele. Mas o importante é que ele vai sempre se lembrar de você. Qualquer coisinha que ele tiver, ele procura você para você dar mais uma espetada. Para os módulos avançados 4 e 5, seria uma coisa meio de luxo aqui, né? Mas eu creio que hoje, por exemplo, que o básico da terapia do bem é o módulo 1, 2 e 3, que está aí pronto para vocês começarem, né? Então, grato a todos. E lembrando que agora nós já estamos abrindo a inscrição para a primeira turma de módulo 3, que a gente está formando uma turminha aí de 20 alunos no máximo. E as datas vão ser essa aqui, 27 e 28 de setembro, 8 e 9 de novembro, 6 e 7 de dezembro. E como o módulo 3 é uma especialização do módulo 1 e 2, né, a gente pede para as pessoas enviar os trabalhos por e-mail até agosto no máximo, porque a matrícula nos cursos, inclusive, vão ser feitos por e-mail. Ok? Então fica a dica para vocês. O nosso objetivo é esse: afinar coração e mente. Tá bom? Muito obrigado a todos. Vamos almoçar.